televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart, junto com Lori Lawson, Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray, e nós estamos felizes de estar com você. Quanto que nós somos capazes de falar para vocês do segundo capítulo de Atos, mas acabamos de terminar esse grande capítulo, que foi um momento importante na história, senhoras e senhores. Foi um dos momentos mais importantes que esta Terra, este planeta já presenciou. Agora nós vamos para o capítulo 8. Se você puder, por favor, e vai ser extremamente interessante também. Capítulo 8 do livro de Atos, primeiro versículo, por favor. E também Paulo, consentiu na morte dele. Quer dizer que ele expressou uma forte aprovação do apedrejamento de Estevão. É isto que a religião pode fazer, senhoras e senhores. Pense sobre isso, eles estavam matando pessoas em nome do Senhor. Pense sobre isto. É isso que estavam fazendo, matando pessoas em nome do Senhor. E a religião é isto que é inventado pelos homens, não por Deus. Deus nunca aprova uma religião. Um relacionamento é aquilo que é planejado pelo Espírito Santo e dado pelo Espírito Santo completamente. Mas a religião é o que o homem inventa, é o que o homem cria, é o que o homem organiza e sempre acaba em ódio. Ódio. E nós vemos aqui como que Estevão, ele foi morto, apedrejado, e Paulo segurou a roupa daqueles que estavam apedrejando e tudo mais. Então, você está olhando para a religião em ação. Muito bem? Então leia, por favor. E naquele dia se fez uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. A igreja, por isso sabemos, foi logo confinada a Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria. A perseguição facilitava em levar o evangelho a estas regiões e arredores. Portanto, os planos de Satanás deram errado, exceto os apóstolos. Eles ficaram em Jerusalém sem dúvida alguma pela direção do Espírito Santo, porque se os apóstolos partissem dali, poderiam ter destruído a igreja iniciante. Eu quero voltar para a palavra Jerusalém, o nome Jerusalém, neste versículo em particular. Jerusalém, é claro que é a cidade que Deus escolheu para colocar o seu nome. Ele escolheu esta cidade. De todas as cidades da face da terra, você vai encontrar duas cidades na palavra de Deus que são extremamente importantes. Jerusalém, número 1, e a Babilônia, número 2. Jerusalém e Babilônia. A Babilônia tipifica o mundo e o seu espírito, suas ações e aquilo que é de Satanás, para ser honesto e claro com você. E Jerusalém, e não estamos dizendo que se você mora em Jerusalém você é salvo, mas Jerusalém é aquilo que foi ordenado por Deus, e Satanás está tentando destruir, desde o início até agora. Trazendo a este tempo em particular, eu agradeço a Deus pelo que o presidente Trump fez, eu acho que alguns meses atrás, fazendo de Jerusalém a capital, legalmente falando, de Israel, ao invés de Tel Aviv. E eu descobri que muitas pessoas estavam muito contra isto, se opondo grandemente. Mas, deixa eu te falar uma coisa, esta nação vai ser abençoada por causa disso. Você diz, bem, mas isto não é justo com os palestinos, né, e tudo mais. Deixa eu dizer uma coisa para você. A terra de Israel, você pode olhar para as fronteiras bíblicas, pertence a Israel, não pertence aos palestinos. Pare para pensar por um momento. Você tem 100 vezes mais o território. A Jordânia, o Egito, a Síria, o Líbano, todos esses países, o Iraque e tudo mais, todos esses países ao redor do pequeno país de Israel. E existem todos os tipos de lugares. O mundo árabe não vai deixar nenhum povo vir
de Israel agora, né? São os árabes e os muçulmanos, e irem para um outro país, eles não vão permitir isto, não vão recebê-los. Existe bastante espaço na Jordânia para centenas e milhares, mas eles não vão recebê-los, porque eles querem que eles fiquem lá para ser uma espada ao lado de Israel, um espinho na carne de Israel. Então, este problema segue adiante, mas nós somos o único aliado que Israel tem hoje. É os Estados Unidos. Eu não conheço nenhum outro. Talvez são neutros, mas eles não se importam. A maioria do mundo aplaudiria se Israel fosse eliminado da face da terra. Eles não se importam com Israel. Tudo que eles são é uma contenção, eles podem dizer. Então, Deus ainda tem planos para Jerusalém, senhoras e senhores. Pertence ao Senhor. Na verdade, não pertence a Israel. Eles podem cuidar de Jerusalém, os judeus, mas pertence a Deus. Temos que orar por Jerusalém todos os dias de nossas vidas. Pedir a ajuda de Deus e a bênção de Deus. Porque está difícil, os dias difíceis estão adiante. E vai experimentar uma dificuldade e problemas como nunca experimentou antes. Israel já teve alguns dias ruins no passado, mas vai ter dias piores adiante. Mas vai ser uma culminação na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que vai então estabelecer todas as coisas e acertá-las. Então Jerusalém não é simplesmente uma outra cidade na terra, mas foi ordenada por Deus e nós temos que lembrar disso. Nós vemos o mesmo ódio que nós vemos neste versículo aqui contra Estevão, contra Israel hoje. Exato, sim, exato. E sabe, a Bíblia nos diz, em Salmo 122, versículo 6, nos diz, ore pela paz de Jerusalém e aqueles que a amam prosperem. Então, quando nós dizemos para as pessoas, ore por Jerusalém, estamos dizendo isto debaixo da autoridade da palavra de Deus. Não é só porque nós somos cristãos ou uma posição política, estamos dizendo porque a Bíblia diz isto. Ore, crentes, orem pela paz de Jerusalém. E muito no mundo hoje, eles enxergam Israel como os agressores contra os países ao seu derredor. Mas na realidade Israel está se protegendo. É isso mesmo. De foguetes que estão vindo de Gaza e de grupos terroristas conhecidos, até as Nações Unidas, que conhecem grupos terroristas, o Hamas, o Hezbollah, grupos assim que estão na faixa de Gaza ou nas colinas de Golã, na Síria, lançando foguetes contra Israel. Israel está se protegendo. E Israel, eu vi uma notícia recentemente, onde Israel pegou os refugiados sírios que estavam sendo mortos pelos seus próprios, eu não sei qual grupo que foi, mas estavam sendo mortos na Síria, no seu próprio país, sendo feridos por armas do seu próprio país. Israel estava tomando essas pessoas. Nós tivemos a Brigitte Gabriel neste programa, eu acho que 4 anos atrás, algo assim. Ela é do país do Líbano e ela disse que as coisas que a trouxeram, a ela e a sua família, do mundo muçulmano para o cristianismo e para este lado, o pai dela foi ferido em uma dessas situações que aconteceram, em uma das batalhas lá, e ela disse, uma ambulância israelita o pegou, o levou para um hospital em Israel e eles salvaram a vida dele. Nunca cobraram dele nenhum dólar, nenhum centavo. E ela disse, eu não podia acreditar, porque falaram que eles iam nos matar no momento em que iam nos torturar até morrer e tudo mais. E ela disse que as autoridades judaicas sabiam que ele era um muçulmano e ele era um soldado naquela guerra, mas não fazia diferença alguma. Eles fizeram tudo o que podiam para salvar sua vida e salvaram sua vida.
E ela disse, isto me transformou do que eu tinha sido, né, para Israel e para a América. Então, o que você está dizendo é exatamente certo, sabe? Eles não se importam quem que é, mas você não recebe esse tipo de tratamento em outro lugar. Agora quando você estava em Israel, eu acho que o quê? 3 anos atrás? 2014, sim. O tempo voa, não voa? Passa muito rápido. Voa demais. Mas você literalmente viu um dos foguetes, não viu, que foram lançados contra Israel? Sim, nós vimos vários. Eu sei que está acabando o tempo aqui, antes do intervalo, mas bem no final da nossa viagem, foi quando uma hostilidade aconteceu e se levantou, e foi da faixa de Gaza, né, que estava lançando foguetes em Israel. E Israel tem aquela cúpula de ferro, né, que é um Certo. sistema de defesa. É incrível, e graças a Deus por isso. Mas nós estávamos saindo, era nosso último dia em Israel. Nós estávamos no sul de Israel, indo para Tel Aviv, e nós paramos num restaurante, e de repente escutamos as sirenes tocando, né, as sirenes de bombas, de foguetes, e nos disseram, eles explicam algumas coisas para você, mas quando você escutar as sirenes, você vai para Para um abrigo. um abrigo. Não sabíamos onde era, mas alguns jovens judeus nos mostraram onde que era, mas acima de nós escutamos o barulho do foguete e o sistema cúpula de ferro alcançou aquele foguete. Eu quero que você continue aonde paramos, ok? Vamos ter um intervalo? Infelizmente não podemos parar o relógio. É assim que funciona. Mas voltaremos daqui a pouco.